E aí, galerinha topíssima do sexto ano! Olha quem está aqui novamente com você para juntinhos, tá? Fazermos uma viagem pelo mundo da ciência dentro dos conteúdos dos sextos anos. Eu espero que você fique aqui comigo até o final, porque a gente vai ver muita coisa, tá bom? Eu sou a professora Tabita Maciel, Prof. Tatá, e a gente vai dar uma olhada de que material que a gente tem hoje para estudo. Então pega lá o seu materialzinho, o seu caderno, para fazer aquelas anotações que são sempre muito bem-vindas quando a gente fala em estudo, né? Tá certo? Vamos dar uma olhada lá no nosso material, então? Bom, eu quero que você fique de olho nessa pegada, porque nós vamos dar continuidade, então, ao nosso assuntos abordados dentro dos sexto anos, tá? Então, o conteúdo da aula de hoje, você vai precisar, tem muitos conceitos, então você vai precisar aí fazer as suas anotações da forma que você compreender para depois você fazer aquela observação, para você fazer aquela revisãozinha pessoal, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha no material? Nós vamos falar hoje sobre materiais e as misturas, é isso mesmo. Dentro do conteúdo do sexto ano, galera, aqui para mim, dentro do conteúdo do sexto ano, a gente fala aqui um pouquinho sobre a questão da química. Então, a gente tem uma noção, né, de alguns conceitos químicos, que é a nossa aula de hoje, né, falando sobre essas misturas, sobre os tipos de materiais que nós encontramos no nosso dia a dia, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre as substâncias e os materiais na natureza e vamos falar sobre a classificação das misturas. Ok, agora olha lá para o nosso material então, né? Antes de nós falarmos exatamente, especificamente sobre essas substâncias, a gente vai rever alguns conceitos. Qual é o primeiro conceito, prof? A matéria. Galera, o que é matéria? Eu não lembro, prof. Eu sei que tem português, matemática, né? Geografia. Ok, se são matérias, matérias que fazem parte, né, do seu componente aí de ciências para o sexto ano, certo? Para o seu ensino fundamental. Mas nós temos o conceito de matéria que tem a vertente aí química. Vamos dar uma olhadinha lá? Então, a matéria é tudo aquilo que existe, que vai ter uma massa e que vai ocupar um lugar no espaço, certo? Prof, ok, tudo aquilo que ocupa, tem massa e tudo aquilo que vai ocupar um espaço, então uma cadeira está ocupando espaço aqui na minha casa, a minha cama ocupa um espaço aqui dentro do meu quarto, isso é matéria? Correto. Vamos dar uma olhada no conceito, então, né? Rever o conceito de massa e vamos rever o conceito de volume. Olha para a nossa tela. Então, o que é a massa? É a quantidade de matéria que um objeto contém. Aí, aqui a gente tem uma questão muito interessante, tá? Presta atenção aqui para mim, então. Quando você vai até a balança, olha aqui para mim. Quando você vai até a balança, você sobe sobre essa balança para ver o seu peso. Normalmente a gente se refere ao peso, não é isso? Mas na verdade você está verificando a sua massa, a quantidade de matéria presente no teu corpo. Quando você vai pesar vai tomar um sorvete, você pega lá o copinho, coloca, adiciona a quantidade de bolas de sorvete e vai levar ali para a balança. Ela vai dar a sua massa, a massa daqueles componentes que estão presentes ali no copinho que você vai ingerir, né, o sorvete, tá certo? Então, massa é a quantidade de matéria e isso é uma relação, né, proporcional aí à questão do peso. O peso está relacionado, então, à gravidade sobre essa massa. Então, para verificar exatamente o que seria o peso, eu poderia lançar um objeto e verificar aí a velocidade que ele cai. Então, é a força da gravidade sobre esse objeto que tem uma massa. Que vai cair mais rápido, tem um maior peso, devido à força da gravidade. Tudo bem? Vamos lá olhar o que é o volume?
O volume é a quantidade de espaço que esse material está ocupando, certo? A gente falou aí da cadeira e de uma cama. Então, a cama ocupa um espaço, um volume maior, não é? Certinho? Vamos olhar aqui duas imagens para a gente observar bem. Aqui a gente tem uma fogueira, tá? Com uma chama muito viva, ou seja, isso aí é um processo de combustão. Galera, para que ocorra esse processo de combustão, precisa existir a presença de uma matéria. Qual é? O ar. Porque é no ar que nós vamos encontrar o oxigênio, que é o combustível para que haja essa chama. Tá certo? Então, o ar, que a gente não consegue perceber, né, ou ver, visualizar, mas a gente consegue saber que ele está ali presente, né? Devido à chama, né? Quanto mais ar ali presente, mais oxigênio, então você vai ter aquela chama vigorosa. Quanto mais material ali para estar queimando, tá? Vamos dar uma olhada na outra imagem? Então, você tem ali uma árvore. Como é maravilhoso você encontrar uma árvore com uma copa tão exuberante quanto essa, né? Imagine essa área de pastagem, você está ali andando no sol quente e de repente você encontra uma árvore dessa, frondosa, né? Cheia de ramos, uma cobertura e um espaço, a temperatura ali de baixo está muito tranquilo, né? Então, essa árvore, que é um ser vivo, também é matéria, constituída de massa e ocupa um lugar, um espaço, tem um volume então, tá certo? Vamos dar continuidade? A matéria, ela apresenta uma combinação de vários elementos químicos, tá? E olha só aqui que legal. A gente vai encontrar, então, nós vamos encontrar os metais, né? Nós vamos encontrar os gases nobres, os não metais aqui, certo? Nós vamos encontrar vários elementos químicos dispostos aqui nessa tabela periódica por famílias, né? Que vocês vão estudar aí mais à frente, tá bom? Esses elementos químicos, eles vão conter nele partículas menores, tá? Essas partículas menores, né? A combinação delas é chamada de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa. E os nêutrons já está falando, é neutro, né? Então, todos esses elementos químicos, com essas partículas presentes, né, vão formar o quê? Os átomos. Que, ao se unirem por ligações químicas, tá? O que vai unir um átomo ao outro, são as ligações químicas, aí vão ter ligações mais firmes, ligações mais fáceis de ser desfeitas, mas enfim, vocês vão estudar isso mais para frente. Então, eles vão constituir uma diversidade de materiais que nós conhecemos hoje. Então, tudo aquilo que você faz uso no seu dia a dia é composto por um material. Tem uma riqueza de elementos químicos presente nele, certinho? A matéria, ela pode se apresentar como uma substância ou ela pode ser uma mistura. Substância, prof, mistura, como é que eu consigo diferenciar isso? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O conceito de substância, né? Ela é formada por apenas uma espécie química. Ou seja, quando você encontra um elemento, ele é constituído por uma única substância, né? Por um único elemento químico. Então, ele é a substância. E ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Então, como exemplo de substância simples, a gente tem aqui, ó, o O2, que a gente sabe que é o oxigênio, o nitrogênio, N2, e o fósforo, que é o P4. Nitrogênio e fósforo, gente, eles são importantíssimos para os nossos vegetais, tá? Para que eles consigam, então, estar realizando aí seu crescimento, seu desenvolvimento. Mas eles são substâncias compostas por elemento químico, oxigênio, nitrogênio e fósforo, tá bom? As substâncias compostas, elas podem ser formadas por mais de um elemento químico. Então, aqui nós temos a água, que é composta pelo hidrogênio, e o átomo de oxigênio. Nós temos o gás carbônico, ou dióxido de carbono, que vai conter, então,
o próprio carbono e o oxigênio. E nós temos o ácido nitroso, onde nós vamos encontrar 3 elementos químicos, né? O hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, certo? Então, as substâncias, né, que a gente fala, substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas e, na sua essência, né, nessa pureza toda, é muito difícil encontrar na natureza, mas vamos lá. Vamos ter, então, as misturas. Quando as substâncias puras se unem, elas vão formar as misturas. As misturas podem ser homogêneas ou podem ser heterogêneas. Vamos dar uma verificada então aqui. As substâncias homogêneas, a gente não consegue distinguir o que tem ali naquela solução, né? Então, elas apresentam uma única fase. Por exemplo, o ar atmosférico, onde a gente sabe que ele está presente, certo? Quando a gente vai fazer uma caminhada, dar uma pedalada, a gente sabe, sente o vento e sabe que está presente ali o ar atmosférico, mas você não consegue ver nem o oxigênio, nem o gás carbônico, nada dos elementos, dos gases, a poeira, né? Você pode até sentir se tiver uma grande concentração, mas você não consegue ver, está tudo ali misturado, tá? Aí quando você tem a água e o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, você vai misturar e eles vão estar se dissolvendo, então você também não vai conseguir perceber a diferença e a presença do cloreto de sódio. A água e o etanol, a mesma coisa. Então, as substâncias homogêneas são aquelas que a gente consegue ver uma única coisa, que a gente chama de uma única fase. Você não consegue distinguir o que tem ali naquela solução. E você vai ter também as heterogêneas, onde elas vão ter mais de uma fase. Então, quando eu pego a água e o óleo, é visível, porque o óleo não consegue se misturar, né, se diluir aí, dissolver na água, então ele vai ficar separado. O sangue também, ele vai formar 3 camadas aí, né? Você vai ter o plasma, você vai ter os leucócitos e lá abaixo você vai ter os eritrócitos, tá? Vamos ter a substância aí com 3 camadas. E o leite também você vai encontrar uma parte gordurosa acima, meio amarelada, certo? Então, as misturas são formadas a partir dessas substâncias que vão se unir, se misturar ali, ok? As substâncias e os materiais na natureza. Agora, prestem atenção. Os materiais encontrados, todos os materiais que nós utilizamos aqui na Terra ou lá fora, né? São substâncias ou mistura dessas substâncias, ok? Então, tudo que nós estamos utilizando aqui tem essa pegada de ser uma mistura de todos esses elementos, ou a substância pura, tá bom? Quando a gente caminha, né, num ambiente aqui, como essa imagem está mostrando pra gente, arborizada, longe do espaço urbano, nós conseguimos perceber a pureza do ar. Porém, a gente sabe que essa relação de pureza do ar, ela é um sentido de que ele não está poluído, mas esse ar não é uma substância pura. Por quê? Você vai encontrar vários elementos. Na verdade, ele está uma mistura aí de substâncias químicas, poluentes, tá bom? Vamos seguindo. As substâncias e os materiais na natureza, aí a gente vai mostrar aqui 3 imagens para vocês, para ficar bem clara essa questão de substâncias puras, tá bom? Então, olha só, a gente tem a água aqui no copo, nós temos a água no rio, tranquilo? E nós temos aqui água também, só que num ambiente, né, que é normalmente mais esterilizado, tá bom? Ok. Professora, o que a senhora quer nos falar a respeito dessas imagens? Então, nós temos a água, que a gente chama de potável, porque eu consigo beber. O que é essa água potável? Ela tem o H2O, obviamente, vai ter eletrólitos e vai ter os sais minerais, que vão me permitir, e essa é uma água tratada, tá? Para que eu não ingira nenhum micro-organismo, então eu posso beber tranquilamente. Então, se ela tem todos esses elementos, então ela é uma mistura, ok? A água do rio também vai ter presente ali o quê?
materiais em decomposição, as folhas, os dejetos, tá, dos animais aquáticos, certo? Galhos, né? A própria água, você vai ter esses minerais presentes ali, deposição de sedimentos, né? Então, você vai ter também uma mistura aqui. O único local onde que nós vamos encontrar a substância pura vai ser com a água que a gente chama, que ela vai passar pelo processo chamado de destilação, que a gente vai ver depois, tá? Então, essa água que é livre de qualquer outro elemento, ela vai conter apenas o quê? H2O, certo? Tem como a gente encontrar isso na natureza? Não, galera. A gente vai ter que levar para um laboratório e fazer o processo de destilação para ter essa água pura, tá bom? O resto a gente tem as misturas. Um ponto a observar, as misturas diferentes das substâncias, elas não têm propriedades específicas. Que propriedades seriam essas, professora? A questão da ebulição, da fusão, a densidade, tá? Quando você fala de substância pura, todas essas propriedades, elas vão ser constantes, tá? Porque você vai estar falando aí de um único elemento químico. Quando a gente fala de mistura, não, você tem várias substâncias ali presentes. Então, cada um deles vai ter um ponto de ebulição, um ponto de fusão e as suas densidades. E aí a gente mostrou aqui, ó, nós temos então a mistura na forma de remédios, os comprimidos, tá bom? Os elementos industrializados e também no material de limpeza você vai ter uma infinidade de elementos presentes dentro desses materiais utilizados para higienizar, né, a nossa casa, tá bom? E esses elementos podem, né, a gente precisa observar justamente isso, devido à existência de várias substâncias presentes nessas misturas, você precisa saber aí se você não tem algum processo alérgico a algum desses componentes, tá bom? Então, vamos lá. Em relação à classificação das misturas, as misturas elas podem ser classificadas quanto ao seu aspecto em homogênea ou heterogênea. A homogênea ela é uniforme, é aquela que vai ter uma única fase, lembram? E as heterogêneas são multiformes, que elas podem ter 2, 3, 4 ou mais fases. Então vamos lá para a homogênea. Então ela pode ser monofásica, com uma única fase, né? As características dela, elas são monofásicas. Elas são chamadas de solução, onde nós vamos ter a presença de um soluto que vai, né, dependendo da quantidade desses solutos, se dissolver num solvente, tá? Solvente é a parte líquida ali presente nessa solução. Então, nas soluções, nós podemos encontrar elementos sólidos, líquidos e gasosos. Essas são as características de substâncias homogêneas. E as características das heterogêneas? Elas podem ser bifásicas, né, onde você vai encontrar sólidos e líquidos, como a mistura da água com a areia. Pode ser argila com areia, né? Enfim. A substância também bifásica, ela pode ser de líquidos, líquido mais líquido. Então, a gente vai ter aqui o óleo e o vinagre, que não vão se misturar, e você vai conseguir perceber bem essas duas fases, por isso chamada de bifásica, né? E nós vamos ter também as trifásicas, ou as substâncias trifásicas, heterogêneas, entre sólido e um outro sólido. Aí a gente tem um exemplo do granito, onde nós vamos encontrar três elementos aqui, ó, a mica, o feldespato e o quartzo. Cada um você consegue visualizar, então, presente aí nessa substância trifásica, que é uma substância, uma mistura heterogênea. Ok, galera? Então, além desse fator trifásico, olha aqui para mim, a gente poderia encontrar também um componente tetrafásico, tá? Você poderia colocar aí a areia, a água, o óleo, tá? O vinagre, certo? Então,
você pode fazer um teste aí na sua casa, fazer algumas misturas, né? Calma que não vai deixar sua mãe nervosa, mas pode fazer, pegar um copinho aí, começar a adicionar alguns elementos que você acha que pode fazer essa distinção dessas fases para verificar direitinho essas misturas heterogêneas, tá bom? Ok, galera? Eu te aguardo então para a gente dar continuidade logo mais nesse conteúdo. Beijo!